Começando aqui mais um Treinando com Bruno Tripoli. Esse é um conteúdo voltado para você que é profissional de educação física, aprender muito sobre montagem de programas de treino, seleção de exercícios e como organizar eles na planilha. O legal desse programa é que eu também mostro para você toda a parte prática, então eu faço os exercícios e explico os detalhes de cada um deles. Se você esteve comigo na edição anterior, você vai ver uma coisa muito legal para você poder comparar dois planejamentos completamente diferentes. Por quê? No episódio anterior eu gravei durante a semana, era uma terça-feira, então era um treino que fazia parte do meu planejamento semanal com um estímulo de desenvolvimento, então uma ideia de planejamento bem diferente do que vai rolar hoje, que é domingo. Meus treinos do domingo geralmente são um treino para quebrar a rotina e me preparar para a semana seguinte. Então vocês vão ver muito mais variedade de padrões de movimento, de tipos de estímulos. Então é uma planilha realmente diferente. Para você que assistiu os dois últimos, então, o número 5 e agora assistiu o número 6, vai valer a pena. Não só esses dois, mas como você assistir todos eles, é uma forma de você entender 100% como é que eu planejo planilhas de treino que entregam resultado e que fazem você ser um profissional realmente acima da média. Então não deixa de assistir, volta lá desde o número 1, assiste todos eles que eu não tenho dúvida que você vai pouco a pouco entender a linha de raciocínio e começar a montar treinos igual eu faço. Beleza? Vamos ver aqui a apresentação da planilha de hoje. Como sempre, eu vou apresentar o aquecimento, faço a parte prática do aquecimento, volto aqui para a lousa para vocês entenderem o que vai ser feito na parte principal. Bom, o aquecimento de hoje está bem completão, um aquecimento mais rico. Como eu falo, se eu dedico um pouquinho mais de tempo, minha meta de tempo para o aquecimento geralmente não deve passar de 15 minutos, 10 a 15 minutos. Vamos ver, hoje eu vou até ver o tempo e falo para você quando eu voltar aqui para a teoria, para te dizer quanto tempo eu levei. Talvez eu estoure um pouquinho porque hoje é um aquecimento mais rico, só que o aquecimento, quando bem planejado, ele é parte do treino, então vale a pena eu encurtar um tiquinho aqui a parte principal. Eu acho que eu não vou chegar em 20 minutos no aquecimento, mas tem pré-habilitação de ombros, tem ativação de lombar, tem mobilidades, aquecimento geral, então para muita gente, na verdade inclusive para mim, já é treino, tá? O finzinho desse aquecimento já é treino. Então, mas se isso acontece, eu tenho que comer um pouquinho da parte principal com relação à duração total. Vamos ver, eu vou passando os tempos para você conseguir ajustar direitinho e entender legal isso daqui. O que tem hoje? Vou começar com 3 minutinhos no remergômetro de aquecimento geral. Depois aqui é um trabalho muito interessante, pré-habilitação de ombros. Então estou voltando a colocar fazia muito antes, porque meu ombro esquerdo às vezes dá uma mancadinha, eu preciso deixar ele funcionando legal, então estou retomando os trabalhos de pré-habilitação de ombros pelo menos 2 vezes na semana. Então são exercícios aí para aumentar a estabilidade do ombro, para fortalecer toda essa musculatura anexa. Então vocês vão conhecer 2 exercícios legais para esse objetivo, que podem ser usados no início do treino. Vou fazer 3 séries, tá? Em super série, alternando os dois na minha pré-habilitação de ombros. Depois vou ter as minhas mobilidades, coloquei 2 hoje, mobilidade de quadril ventral, de barriga para baixo, e depois o glúteo mais fácil, um exercício em deslocamento, aqui trabalhando a mobilidade do glúteo, bem legal também. Vou fazer 2 séries da passagem de mobilidades. Depois tem uma ativação interessante aqui, ó, de cadeia posterior, vai ativar lombar, posteriores de coxa, glúteos. Também estou retomando essa ativação pelo menos 2 vezes na semana para deixar a lombar firme e preparada para os treinos de levantamento olímpico e todos os trabalhos que eu venha a fazer no meu programa de força. Beleza, galera? Esse é o aquecimento, vamos nessa, acompanha comigo, valeu! Bora começar nosso treino. Então, aquecimento geral aqui no remergômetro. Não vou falar muitos detalhes de ajustes, porque tem um episódio, eu não sei se é o Treinando com o Bruno 2 ou 3, onde eu faço toda a apresentação do remo. Então, se você não está acostumado com esse equipamento, vai procurar lá, porque tem um aquecimento onde eu falo todos os ajustes de distância de pé, ajuste de intensidade no painel, técnica de remada. Então vale a pena você procurar esse vídeo também, tá? Hoje, só para dar uma pincelada, vou fazer por 3 minutos. Vou jogar a intensidade em 100 watts, sempre no aquecimento eu remo mais ou menos em 100 watts, e é isso que a gente vai fazer hoje, beleza? Bora começar nosso treino. Show de bola, fechei o aquecimento de 3 minutinhos no remo, agora eu vou começar a pré-habilitação de ombro.
Fica ligado porque essa sequencinha vale muito a pena para você aplicar com os seus alunos, funciona muito bem para eliminar dores no ombro. Eu gravei um story, eu acho que faz uma semana, falando de 4 exercícios aí para aumentar a estabilidade do ombro. Então, juntando com esses 2, eu acho que eu não tinha mostrado esses, você já tem 6. Então, fica ligado que tem muito conteúdo de qualidade. Tá, o primeiro exercício é a mobilidade de escápulas. Eu vou fazer com o pé no banquinho e as mãos no chão. Esse é um exercício que trabalha o serrátil, trabalha a abdução das escápulas. Então, é um movimento importante de você ter ele bem trabalhado para tirar dores nos ombros. E o outro vai ser uma abdução horizontal de ombros com os elásticos, tá? Vou demonstrar os dois. Fica esperto porque é o seguinte, a abdução horizontal de ombro e a abdução de escápulas são 2 movimentos completamente diferentes, tá? Então fica de olho para você entender o que vai acontecer. Primeiro 10 repetições aqui. Vou fazer com o pé elevado no banco porque eu quero um pouquinho mais de intensidade, mas tem toda uma progressão esse movimento. Você pode começar com o seu aluno com os joelhos no chão primeiro, para ele entender a mecânica do movimento e não ficar fazendo o cotovelo, né? Geralmente a primeira vez que o seu aluno vai fazer, ele não conhece esse movimento de escápulas e acaba fazendo isso, tá? E aí não funciona. Então, começa com o joelho no educativo, depois faz nessa posição de prancha. Se você tiver um aluno avançado e quiser mais intensidade, faz dessa forma que eu vou fazer. Beleza? Bora lá, 10 repetições para dar o start. Vou fazer em série combinada, tá? Aqui e a borracha. Peguei a borrachinha, vou prender num ponto de fixação lá embaixo, porque esse trabalho é na diagonal, tá? Não é aqui linear. Então, fiz uma boa base, estabilizei, termino lá em cima. Trabalhar aqui, ó, deltoide posterior, toda a cintura, a parte de trás da cintura escapular, que é uma musculatura bem responsável aí pela estabilização do ombro. 10 repetições para cada lado. Beleza? Ficou? Show! Tenho mais 2 séries. Como são quase que estruturas antagonistas, ou se não forem antagonistas, são músculos que não trabalham, né, em um ou no outro movimento, não preciso de descanso, tá? Por eu estar dentro do aquecimento também, o ideal é que eu faça eles combinados. Então já vou voltar para o primeiro. Beleza, borrachinha? Fechei. Bora começar as mobilidades. Então hoje tem mobilidade de quadril ventral, deitado de barriga para baixo. Vou fazer 8 para cada lado, depois vou fazer o glúteo mais fácil. Fica de olho para você ver os 2 exercícios.
finalizar. Eu vou trabalhar 2 séries, tá? Vou fazer antes o segundo exercício. Trabalhar aqui 10 passos. Beleza. Então, segunda série. Vou fazer uma mobilidade sem a borracha aqui, porque eu achei que ficou movimentando, não ficou tão confortável. Bora seguir. Então foi. Ó, se você perceber, eu já estou transpirando. Então tem profissional que ainda não conhece essa forma de montagem de aquecimento e não entende quando eu falo, pô, você vai gastar 10, 15, 20 minutos no aquecimento, acha que é perda de tempo. Mas ó, quanta coisa você trabalha. Isso daqui já é um treino, tá? Só que é uma parte do treino muito pensada em corrigir desequilíbrios, em preparar o corpo para uma boa sessão, em desenvolver mobilidade, estabilidade. Então é uma parte muito inteligente da sessão de treino. Tá? Eu não cheguei em 15 minutos ainda, vou fazer a ativação, vamos dizer que eu vou passar um pouquinho de 15 minutos, talvez você com o seu aluno, como vai ter que explicar os exercícios, o ritmo de execução por ser coisa nova talvez seja um pouquinho mais lento, você vai chegar em 20 minutos, mas você já está ganhando tempo, você não está perdendo tempo, você está construindo uma parte fundamental da sessão, tá? Eu vou montar a execução eu chamo de hiperextensão, não, mas todo mundo chama aqui de hiperextensão reversa, esse trabalho. No episódio anterior eu fiz uma hiperextensão lombar convencional, agora eu vou fazer ela reversa, que vai trabalhar um pouquinho mais os posteriores de coxa, legal? Vamos nessa da sequência. Então, ó, esse exercício eu monto dessa forma, eu uso uma plataforma, essa é a plataforma mais alta que eu tenho. Gosto de pôr essa espuma para machucar aqui onde eu vou deitar. E uso, pode ser um espaldar, um Smith Machine, que é o ponto onde eu vou fazer, vou segurar, né, para conseguir me estabilizar. Não seria necessário, para mim eu vou utilizar aqui uma caneleira de 3 kg, só para ter um pouquinho mais de intensidade nas pernas, você vai entender isso daqui. Funciona legal também. O exercício traz muita ativação na cadeia posterior. Se você nunca aplicou com o seu aluno, começa com uma extensão lombar mais convencional antes de chegar aqui para preparar a coluna. Se ele já é mais avançado, pode fazer esse tipo de trabalho. Primeiro sem sobrecarga, sentiu bem, não teve dor, avança para sobrecarga, tá? Então, só sobrou esse exercício no meu aquecimento. Vou fazer então 3 séries de 10 direto, com 45 segundos, aí é 1 minuto de intervalo entre as séries. Bora começar, deixa eu ver se a distância está um pouquinho perto, vou afastar mais. Ok, aqui deu. Estabiliza bem as escápulas, tá? Encaixa elas lá para dentro. Tranquilo, 10 repetições, dá meu intervalo, aumentar para 12 repetições na próxima. Exercício muito legal, traz muita ativação dos paravertebrais, glúteos, posteriores de coxa. Por incrível que pareça, muitos treinadores, se não a maioria, não sabem que os grandes segredos da performance e da qualidade de vida, para treinos também voltados para a qualidade de vida, o segredo está na cadeia posterior. A gente treina muito a cadeia anterior e mesmo
se não treina, o nosso dia a dia estimula muito a cadeia anterior, né? Tudo que a gente faz é na nossa frente, então a gente fica muito sentado, encurta flexores, o que é flexores de quadril, o que é a cadeia anterior. A gente usa smartphone e digita e dirige, então o que encurta os peitorais, que é a cadeia anterior. E quando vai treinar faz o que? Abdominal, supino, quadríceps, que é tudo cadeia anterior. Então os desequilíbrios, as dores nos ombros, na lombar, vem muito de faltar o trabalho antagonista, então de você desenvolver posteriores de coxa, glúteos, lombares, paravertebrais. Então fica ligado nisso, que provavelmente é aí que está faltando, tá? Por isso eu gosto muito desse tipo de trabalho. Vamos para a segunda série. Tem só mais uma. Isso aí, voltando aqui para a lousa para a gente ver a parte principal agora. Então o aquecimento deu 20 minutos, tá? Mas olha como é que eu tô, então valeu muito a pena, isso daqui já é treino. Se você quer ficar melhor com a sua consciência, para não achar que você perdeu tempo com o aquecimento, pense que é preparação para o treinamento. Isso é uma forma de você chamar essa parte do treino também, preparação para o treino, tá? Isso talvez te deixe uma sensação de que isso já é parte do treino e que você vai trabalhar coisas fundamentais nessa parte inicial da sessão. Legal? O que tem na parte principal de hoje? E por isso que no início eu falei que seria muito legal você assistir o Treinando com Bruno Tripoli 5 e aí na sequência assistir esse episódio, porque são partes principais bem diferentes, né? O outro eu fiz durante a semana, então é um trabalho muito mais de força, de base, eu usei técnica de corrida, que são coisas que eu faço na minha semana. Geralmente o treino de domingo é um treino mais funcional, mais com padrões de movimento, puxar na linha do peito, empurrar para cima, empurrar para baixo, rotacionar, trabalhado em bisséries, porque eu gosto de trabalhar um componente cardiovascular e metabólico junto. Então quando eu trabalho sempre aqui ó, em bisséries, né, em duplinhas de exercícios, eu tenho um componente de solicitação metabólico maior, tá? Então esses são os objetivos do domingo para mim, e é legal também quando você pensa a semana do seu aluno, você ter objetivos diferentes para você ir mais fundo em cada sessão. É claro que é legal você trabalhar força, coordenação, agilidade, metabolismo em todas as sessões, mas é legal você ter prioridades. Então numa sessão você sobe mais força, por exemplo, trabalha metabólico, mas um pouquinho mais baixo. Na outra sessão você tem um componente de força um pouquinho menor, mas um metabólico mais alto. Você consegue periodizar um pouquinho melhor e atingir mais, né, todas as capacidades que você quer desenvolver com o seu aluno e entregar mais resultado. Legal? Sessão de hoje aqui, ó, então vou explicar os padrões de movimento também dentro das sequências. Então barra com deslocamento, é uma barra fixa em deslocamento, em suspensão, muito legal, fica aí para você ver a execução. Depois uma rotação de tronco com a corda naval, tá? Então eu tenho um padrão rotacional trabalhando o core e um padrão de puxada de cima para baixo aqui nesse movimento. Aqui é um ciclo, é uma travessia inteira fazendo o exercício, 20 são 10 batidas de corda para cada lado. Vou trabalhar em 3 séries, tá? As bisséries que eu vou fazer. Depois eu tenho um handstand, que pode ser chamado de preparatório para parada de mãos, ou preparatório de ombros, ou desenvolvimento dinâmico, que é uma força de empurrada que começa na horizontal e vai até acima da cabeça. Não tem flexão de cotovelo, então o movimento acontece muito na escápula. Nos Estados Unidos chamam até de caminhada escapular, caminhada com ação de escápulas, tá? Força e mobilidade na cintura escapular, show de bola, combinado com um flexor a fitball, para a gente terminar aí de trabalhar os posteriores de coxa, que eu falei na sequência a importância do trabalho da cadeia posterior. Vejo de novo que a grande maioria dos profissionais não entendem a importância da cadeia posterior, na grande maioria das vezes ela está em defasagem com relação ao anterior, por isso seu aluno às vezes tem pouca performance, ou tem dores, ou tem desvios posturais. Tenta aprender um pouquinho mais sobre a cadeia posterior. Tenho 5 ciclos de handstand para 5 com cada perna da flexora fitball. Essa é uma flexora excêntrica,
Então, se você já conhece o trabalho de flexão de joelhos na futebol, fica ligado que você vai ver uma outra execução. Para fechar, eu tenho um avanço lateral, vou usar sobrecarga aqui, kettlebells na posição de hack, 6 para cada lado, e um abdômen com as pernas presas, também em suspensão, um troço diferente, com bastante intensidade, por isso eu preciso fazer só 10 repetições nesse abdominal, 3 séries, 3 séries, 3 séries. Vamos lá, bora voltar pro treino. Prontos pro treino? Foca nessa sequência que ela é show de bola. Se você dá treino em parque, tem aquele brinquedo, né, que as crianças fazem a travessia, que dá para você fazer essa sequência. Então ela é muito massa. Se liga, qual que é a combinação? Essa estrutura que eu tenho aqui é o box truss, então eu vou fazer a barra fixa, né, me deslocando lateralmente. Vou fazer uma passagem completa, então tem uma força, um trabalho de força de suspensão mais apuxada, o que é bem legal. Depois eu terminei, eu venho para a corda naval fazer o trabalho rotacional com corda naval, focando no core. E como eu falei, vai ter um componente metabólico muito forte. Eu vou ter 2 exercícios na sequência, uma passagem inteira, mais 20 repetições aqui. Aí depois eu tenho um descanso de 1 minuto e meio para repetir. Tá? Mas como são padrões diferentes, né? Eu tenho puxada e suspensão, depois eu tenho core rotacional, existe um descanso ativo entre as musculaturas. Então dá para fazer e o cardio vai lá para cima, beleza? Bora ver o que vai rolar. Isso aí, bora pra corda. 20 repetições, 10 para cada lado. Show! Aqui tenta, é um trabalho rotacional, é explosivo para o core. Então tenta não ficar jogando com o braço, né? Usa o seu quadril, base, roda explosivo e tenta fazer o braço ser uma continuação do seu tronco, beleza? Então, mais 2 séries, vamos nessa. Foi, show de bola. Galera, o treino hoje tá muito massa. Acabei de terminar a 3ª série do primeiro bloco. Então, você percebeu como o treino da semana, onde eu faço levantamento olímpico, trabalho muito mais para força, é muito diferente. E esse treino do domingo, ele vem de uma maneira perfeita para fechar, né? E trabalhar muito mais movimento. Você pode ver que a intensidade é muito mais baixa, né? Só que o volume, o trabalho cardiovascular é muito superior. Você pode estar se perguntando, pô, como a intensidade é mais baixa, né? Barra, a corda aí, batida de corda. Só que, se você imaginar, na semana é agachar com 100 quilos, é snatch com 60, 70, power clean com 90. Então tem muito mais trabalho de força. Aqui, apesar de ter sim uma intensidade, se você pôr na proporção, a intensidade em termos de peso é muito inferior. Só que o volume, o ritmo de trabalho é muito maior. Então isso atende à proposta de você ter, né, um treino global que te prepara para a vida real, que te prepara para fazer muita coisa, seja esportes, seja viver o seu dia a dia com qualidade, seja o que quer que o seu cliente precise, você consegue entregar. Beleza? Então descansei 1 minuto e meio entre as séries nesse primeiro, vou pro segundo. Vamos lá, é aqui ó, para mexer, separado, uma fitball. Lembrando, a fitball, bom, vou explicar quando chegar nela. Primeiro, a gente tem um handstand, tá? Trabalho aí muito interessante, de força com mobilidade escapular. Lembrando, no funcional, treinos como o de hoje, é muito integrado, então vai ter muito core aqui também. Eu trabalho numa posição de prancha e tenho que estar com o core firme para o trabalho ser bem feito. Se você quiser aplicar esse exercício com o seu aluno, tá?
uma meta, vamos dizer, de controle para você ter eficiência e estar preparado para isso, é que seu aluno faça pelo menos 15 flexões de braço com boa execução, tá? Chega nesse objetivo primeiro, antes de vir para cá, senão provavelmente ele vai perder postura, não vai fazer bem feito e vai ser um exercício legal que você vai pôr na planilha, mas sem sentido, que é isso que eu pego muito no pad. Você só inclui os exercícios quando eles fizerem sentido, na ordem certa, no momento certo, no dia certo, no seu programa, tá? Pra você ter autoridade, mostrar, você sabe o que você está fazendo, não só mostrar, mas saber para onde é que você está levando os seus clientes e a sua carreira. Beleza? Handstand vão ser 5 repetições. Tá? Cada vez que eu subir e descer é uma repetição. Vamos nessa. Foi. 5. Flexora excêntrica na futebol. Pessoal, eu não vejo nenhum professor aplicando essa variação. Muitos conhecem já a flexão de joelho com futebol. Trabalho para isso com tibiais, posteriores de coxa. Mas quando você quer aumentar a intensidade nesse exercício, eu vejo que muitos treinadores ficam sem saída, não sabem o que fazer. Então vou te dar uma solução muito massa. Que princípio que eu sigo para aplicar dessa forma? A gente é mais forte na excêntrica do que na concêntrica. Então, já vi pessoas tentando fazer a flexão de joelho, passar do bilateral para o totalmente unilateral. Mas a concêntrica desse exercício unilateral, dificilmente seu aluno consegue fazer com boa qualidade, sem gerar compensações, o que joga no lixo o exercício. Tá? Tem gente que consegue, tem um nível de condicionamento muito alto, e eu, nos meus próprios programas eu não uso, tá? Então eu vou fazer o quê? Concêntrica bilateral, como a gente é mais forte na excêntrica, excêntrica uni. Show de bola, para você ter uma progressão e conseguir aumentar a intensidade nesse exercício. Fica de olho, vão ser 5 em cada perna. Fez primeira prancha, sempre começa nessa condição, essa é a posição inicial. Mesmo entre as repetições eu não passo para baixo desse ponto. Vamos lá, concêntrica bi, excêntrica uni. Concêntrica bi, excêntrica uni. Vamos lá. Exercício muito legal. Coloca no seu repertório. Temos mais 1 minuto e meio agora. 2 séries dessa sequência. Bora. Aê! Muito bem. Muito legal também esse bloco. Bem trabalhado. E segue aqui o bloco 3. Bloco de encerramento da sessão de hoje. Tem uma coisa super importante para te falar de um dos exercícios que a gente vai usar nesse bloco. Vem comigo. Então, pessoal, estou montando aqui a minha estação final do treino. A forma que eu monto esse exercício com os recursos que eu tenho é essa. Você pode ter outros recursos. Se você tem um Smith Machine, por exemplo, poderia ser também, você vai entender por quê. Para fazer essa barra de sustentação das pernas, tá? Poderia ser um espaldar também. Aqui eu vou fazer um abdominal. Por que eu disse que eu queria falar algo importante sobre isso? O que eu vejo acontecendo? Galera, quando vai para o abdominal, trabalha sempre a capacidade de endurance, ou seja, de resistência à fadiga. E isso vai totalmente contra o princípio da sessão inteira. Eu vejo que mesmo quem está na musculação, trabalha o fortalecimento de todos os músculos do corpo, 3 séries de 10, 4 de 8, vai fazer a barra fixa, 4, 5 séries de 10,
vai fazer as flexões de braço, fazer os agachamentos, séries de 6, de 8, de 10, de 12, ou seja, sempre numa zona de hipertrofia, de força, né? Vai para a parte do abdominal do treino, 4 séries de 50, séries de 100, trabalha um volume de repetição completamente diferente. O que sai da zona de trabalho pensando que é um músculo tanto como os outros. Então o abdominal, o abdômen, se você quer hipertrofiar ele, se você quer ter o mesmo resultado de ganho de força dos outros músculos, você tem que trabalhar ele da mesma forma. Só que é sim um desafio você achar para exercícios para o abdômen que você consiga sobrecarregar para que você tenha a falha em 8, 10, 12 repetições. Essa é uma forma, tá? Você precisa ver se você tem habilidade, se o seu aluno está preparado para fazer dessa forma. Existem outras, você adicionar anilha, você fazer em suspensão com caneleira, mas pensa nesse princípio, não trabalha seu treino inteiro numa zona de 6, 8, 10, 12 repetições e depois vai para os abdominais trabalhar numa zona de 50, 60, 100 repetições, que é o que eu vejo muito por aí. Desafio 1000 abdominais, 300 abdominais. Você está fazendo um trabalho só de resistência à fadiga para o músculo, o que vai fazer uma adaptação de fibras de contração lenta, não vai definir, não vai dar tônus, não vai dar força. Então pensa nisso, o abdômen é um músculo como qualquer outro, tem que ser trabalhado da mesma forma, beleza? Dessa forma fica bem intenso, eu vou precisar só de 10 repetições para gerar a ativação necessária nessa região. Bora lá! Vou ajustar a distância aqui do banco, um pouquinho mais para trás. Prendi lá meu pé, ó. Dez matou. Minha série agora é com o avanço lateral. Para esse exercício vou utilizar um par de kettlebell na posição de hack, tenho lá 6 para cada lado. Vou fazer aqui mesmo, ó. Pé paralelo, passada mais a fundo. Beleza? Fica ligado que nesse exercício, mesmo princípio que você segue em qualquer exercício que você agacha, tá? O calcanhar não sai do chão. Quando você desce, pode ter uma tendência, ó, do peso vir para a ponta. Então é bumbum para trás, ó, igual no agachamento. Como se eu fosse me sentar, pé inteiro no chão, peito alto, tá? Não deixa vir para frente, beleza? Vamos nessa. 2 séries mais. E aí? Acabamos. Muito bem. Obrigado a você que me acompanhou. Tenho certeza que se você está dedicando a esses 30 minutos por semana para ver cada vídeo desse, você está aprendendo muita coisa, tá? Já estamos aí no número 6, então são 6 programas diferentes. Você entendendo toda a montagem da planilha, o porquê da seleção dos exercícios, como é que eu decido a ordem que eu coloco os exercícios no programa, quanto tempo ele dura, como é que você faz e tira as dúvidas da execução. Beleza? Isso é um programa que eu faço amarradão para te entregar um conteúdo de primeira. Aproveita, fica comigo, semana que vem tem mais. Valeu!